Apocalipse capítulo 10, versículo 10, o livro que João vai comer, ele será doce na boca e amargo no ventre. Versículo 10 diz: E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O comentário diz: se este livrinho está sendo aberto na metade da grande tribulação, como símbolo do esclarecimento que Israel receberá, podemos concluir que os israelitas que recebem este livro, ou seja, que recebem este conhecimento, receberão um conhecimento doce, mas ao ser assimilado e transmitido aos outros judeus, se tornará amargo. Bom, para aqueles intérpretes que acreditam que esse livro ele já foi aberto lá para João, e significava João recebendo a revelação do Apocalipse, então essas pessoas vão acreditar que João ele recebeu esse livro, comeu dele, ou seja, se alimentou dessa verdade, foi doce para ele, foi maravilhoso, mas os resultados da perseguição foi amargo, né? Eu acredito que ele é aberto dentro da grande tribulação, é uma possibilidade, é a possibilidade, né, que eu vejo mais plausível, tá ok? Porque se fosse uma referência ao Apocalipse sendo entregue a João, provavelmente esse ponto aqui teria sido revelado lá no início do Apocalipse, ok? O momento que nós estamos no Apocalipse, capítulo 10, parece ser uma referência à grande tribulação. Prosseguindo, esse judeu que receber esse esclarecimento, né, receber um sonho, receber visão, ele será imediatamente chamado de traidor, pois hoje os rabinos consideram uma heresia imperdoável afirmar que a igreja cristã os tenha substituído no plano de Deus nos últimos 2000 anos. Isso aqui para os rabinos hoje é inaceitável, né? Porque, observe, Isaías profetizou há 2700 anos. Eu considero isso um problema para os rabinos. Por que a profecia demorou tanto tempo a se cumprir? Eles acreditam que a profecia de Isaías ainda não se cumpriu, a profecia da vinda do Messias, tá ok? Eles acreditam que ela ainda não se cumpriu. 2700 anos é muito tempo. Por que Deus planejou uma salvação para Israel tão longa? A possibilidade de Israel ter errado no caminho e não ter aceito o plano de Deus é muito grande até pelo tempo, ok? Mas hoje os rabinos desconsideram essa possibilidade. O comentário prossegue: principalmente por eles olharem para a Igreja Católica como sendo a Igreja de Jesus. Esse é um tema muito relevante. A Igreja cristã não pode afirmar que saiu da Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, como fazem as igrejas reformadas, elas que sigam o caminho delas. Eu estou alertando isso aqui porque as Assembleias de Deus estão correndo sério risco de entrar por esse caminho. Então observe, se eu for evangelizar um judeu hoje, ok? O que o judeu poderá falar? Mas vocês cristãos, vocês nos perseguiram de uma maneira terrível, tanto a Igreja Católica quanto os reformados. O judeu poderá falar para mim: olha, Lutero, no seu livro dos Judeus e Suas Mentiras, ele mandou incendiar as sinagogas e matar os judeus. Adolf Hitler fez uso do livro de Lutero. Bom, o que eu vou responder para ele? Eu vou responder para ele: olha, em primeiro lugar, eu não pertencia à Igreja Católica e não pertenço às igrejas reformadas. Eu pertenço a uma igreja que ela era perseguida pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela ordenou o extermínio das igrejas que não aceitavam o batismo infantil. As igrejas que não aceitavam o batismo infantil,
elas tiveram que fugir para as montanhas. Aquela igreja católica que perseguiu vocês, ela foi formada de bispos espíritas. E vou indicar para ele, olha, leia até a história contada por um historiador católico chamado Daniel Rups. Quando chega nos dias de Constantino, ele diz que houve pastores de igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Ele cita o nome lá de um homem chamado Donato, que ele foi perseguido por Constantino. Por quê? Porque ele não aceitava os bispos que haviam adorado a Júpiter, tinham se tornado espírita, que eles participassem imediatamente do ministério da igreja cristã. Então Constantino disse, não, vocês estão fora, quem vai participar são esses bispos. Ou seja, os bispos que fundaram a igreja católica com Constantino, eles eram espíritas, eles tinham adorado os deuses pagãos durante a perseguição anterior a Constantino. A Babilônia Apocalíptica foi fundada por esse grupo. Então a Igreja Assembleia de Deus, ela sempre pregou e tem que continuar pregando. Nós não saímos da Igreja Católica. Qual o artifício maligno que está acontecendo nos últimos dias? É tentar levar a Assembleia de Deus a dizer que ela saiu da Igreja Católica, que ela é uma igreja reformada. Se isso fosse verdade, então um judeu que hoje, por exemplo, eu já vi judeus apresentando um livro, né, de história, intitulado A Espada de Constantino. Eu recomendo que você leia esse livro, que mostra como Constantino e a Igreja Católica perseguiram os judeus, como os reformados depois também, aí já é outro livro, né, vão perseguir os judeus. Eu digo que eu não faço parte dessa Igreja Católica, eu não faço parte da Babilônia Apocalíptica. Não é impossível que nesses últimos dias a Assembleia de Deus caia nesse erro. Tem assembleianos já fazendo isso. Oficialmente a Assembleia de Deus não caiu nessa heresia, mas tem muitos assembleianos que dizem que nós saímos da Babilônia Apocalíptica. Isso é um absurdo. Aí tudo que se fala acerca da Igreja Católica na história vai passar a ser história da Igreja Cristã. Não. O que nós temos que falar, se eu for evangelizar um judeu, é: quando você olha para a história da Igreja Católica, você não está olhando para a história do cristianismo. Inclusive a Igreja Católica perseguia as igrejas cristãs, que isso é fato, isso está na história, tá ok? É claro que os reformados, eles não aceitam isso de jeito nenhum, por isso que eu falei, eles que sigam o caminho deles. Se eles querem sair da Babilônia Apocalíptica, eles considerem assim, né? Eu até vou aproveitar, depois nós vamos falar sobre a Babilônia Apocalíptica, mas já vou adiantar um pouquinho aqui. Se vocês em algum momento for conversar com um reformado, o argumento que ele vai usar é o seguinte: a Igreja Católica não é a Babilônia Apocalíptica, porque quando João foi revelado, a Igreja Católica ainda não existia. Aí eles dizem, a Igreja Católica, a Babilônia Apocalíptica é Roma. Olha, isso daí é fácil de ser derrubado. Por quê? 10 em cada 10 intérpretes do livro de Daniel concordam que a quarta besta de Daniel, capítulo 7, é Roma. E esses 10 também concordam que a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, é Roma. É o Império Romano redivivo, é o Império Romano dominando o mundo todo. E o que ocorre? O que a Bíblia fala sobre a Babilônia Apocalíptica? A Bíblia diz que ela está assentada sobre essa besta. E essa interpretação diria que a besta é a Babilônia Apocalíptica. Não é. A Babilônia Apocalíptica, ela está assentada sobre a besta. O que é a Babilônia Apocalíptica? O que dominava sobre o Império Romano era a religião da Babilônia. A religião da Babilônia é que dizia para os imperadores romanos: olha, os deuses determinam a guerra, a vitória, os deuses determinam a derrota, os deuses determinam o dia do seu nascimento, o dia da sua morte. Então cultue os deuses para eles lhe darem vitória. Era esse pensamento que dominava o Império Romano. Isso aí é história, não tem jeito, tá ok? O pensamento babilônico dizia: os deuses
já predestinaram tudo. Os deuses determinaram o que vai acontecer com vocês. Então façam sacrifício aos deuses para eles determinarem a vitória para vocês. Se vocês fazem sacrifício, vocês serão predestinados à vitória. Essa religião da Babilônia, ela foi totalmente colocada na Igreja Católica por Constantino. E tem até uma data. O ano 431 da era cristã é considerado definitivamente pela história um marco em que a Babilônia estava totalmente organizada. Por quê? Porque nessa data a Igreja Católica fez uma reunião na cidade onde a deusa da Babilônia era adorada, Semíramis, ela era adorada como Diana dos Efésios. A Igreja Católica fez uma reunião, um concílio na cidade de Éfeso e pegou toda a simbologia de Semíramis, pegou toda a simbologia de Diana dos Efésios e lançou sobre Maria. Então, não tem dúvida que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, porque ela foi fundada por bispos espíritas, tá ok? E com o tempo foi organizando todo o culto da Babilônia, inclusive a doutrina da predestinação é uma doutrina que vem dos povos pagãos. A Igreja cristã, antes da Igreja Católica, sempre defendeu o livre-arbítrio, tá ok? Essa é uma doutrina pagã. E a outra é o batismo infantil. A Igreja Católica mandou exterminar as igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Por quê? O batismo infantil, eu sempre digo que ele é o grande sonho de Satanás. Ele impede o homem de dar testemunho de fé em Jesus Cristo, como a Bíblia exige, através do batismo. Por isso que as igrejas cristãs morriam, mas quando recebiam um membro da Igreja Católica, falavam, não, você tem que ser batizado, porque aquele batismo infantil não vale, você não deu testemunho de fé, ok? Então, a Igreja cristã, ela não saiu da Babilônia apocalíptica. Isso é um problema para os reformados. Isso é um problema que eles têm que resolver. Mas as Assembleias de Deus entrar por esse caminho é realmente um sinal de apostasia nesses últimos dias. Mas infelizmente isso está acontecendo. Infelizmente as Assembleias de Deus estão no caminho dessa apostasia. Vamos até lembrar, você antiético aqui, que infelizmente a FAECAD está lotada de reformado. Hoje os alunos que saem da FAECAD, eu tenho que ser antiético, mas tenho que falar isso, é uma pena, né? Mas os alunos que saem da FAECAD saem de lá acreditando que o livro do Apocalipse, por exemplo, não é um livro inspirado por Deus, e as outras heresias do liberalismo teológico. Hoje o liberalismo teológico está forte nas Assembleias de Deus. Se você tentar falar o contrário, né, você vai ser taxado como um radical atrasado. Esse é o caminho, né, infelizmente, esse é o caminho, né, que muitos cristãos estão tomando.